Olá pessoal, sou Cláudio Carvalho, tarólogo e especialista em tarô de Thoth, ou como prefiro chamar, tarô Crowley e Harris. Bem-vindo ao meu canal Atendimento com Tarô de Thoth. Darei início a mais uma previsão semanal com tarô de Thoth, usando o meu método de 3 cartas para esse tema, chamado Desígnios das Moiras. Previsão abrange segunda-feira, dia 28 de setembro, até domingo, dia 4 de outubro, quando lanço um novo vídeo aqui no YouTube e mais um podcast nas plataformas disponíveis. As cartas que formaram o jogo do desígnio das moiras foram: abrindo a semana, temos a carta da futilidade. Olha, pessoal, a carta 7 de espadas da futilidade, Lua em Aquário, mostra uma semana de dispersão, mostra uma semana de possibilidades de conflito, conflito no sentido de descobertas nada agradáveis, de formas de pensamento que podem interagir com o seu meio, formas de atribulações devido à falta de entendimento e percepção de muitas questões que possam surgir. A Lua ali mostra muito essa questão do subconsciente, né? Então, a possibilidade de pensamentos influenciados por determinados medos, determinadas inseguranças que vêm desse subconsciente, que surgem do subconsciente, né? Isso pode levar a formas nada agradáveis de você pensar em alguma coisa que não tem nada a ver, coisas que dispersem, coisas que levem a uma forma de desviar de todo o processo, desviar do caminho, desviar dos objetivos, desviar das metas da semana. Aquário, por um lado, ele transforma as variáveis em uma coisa muito dinâmica, mas ao mesmo tempo com aquela lua refratando a sua luminosidade, refratando suas formas de dispersão, formas de não conclusão, é muito, muito complicado. Diria que essa futilidade é você tentar unidirecionar qualquer meta, qualquer planejamento e, na verdade, a coisa se degringolar, não se desenvolver da forma como gostaria que fosse desenvolvida, não estabelecer uma regra, um sentido de uma ordem. Então a coisa está muito dispersa mesmo. Algumas formas de pensamento, algumas ideias, algumas necessidades de abrangência, de direcionar esse processo todo, vai ser totalmente disperso. Se não houver uma força de vontade, se não houver uma determinação em cumprir com todas as metas e processos, com todas as formas de perdas em algum sentido, de dificuldades em associar as coisas. A carta da futilidade, o 7 de espadas. 7 é uma carta. 7 é um número que trabalha com o aspecto emocional. E o aspecto emocional, com uma carta de espadas que representa o elemento ar, ou seja, a mente, o psiquismo das pessoas, mostra que há uma necessidade de reestruturação mental, de unidirecionamento da mente para estabelecer um comportamento coerente, um comportamento organizado, um comportamento dinamizado para superar indecisão, superar falta de confiança, superar dúvidas que possam surgir. A coisa não vai ser fácil. Tivemos 2 semanas aí de grandes resoluções materiais, começando com aquela carta 10 de discos. Depois, nessa semana agora que está se encerrando, um 9 de discos. Na semana passada tivemos uma elaboração muito interessante com a carta 10 de discos, levando ao processo de manifestação. Essa semana que vai se encerrar amanhã,
O 9 de discos, que é a continuação desse trabalho do 10 da semana passada, leva a estabelecer processos de percepção e de organização daquilo que foi ganho. Então isso é muito importante. Agora, é preciso dar uma direção, porque senão tudo aquilo que foi construído nessas últimas 2 semanas pode ser dispersado em questão de dias. Portanto, trabalho, concentração, determinação, endereçamento de superar esse processo de dispersão que vai ser forte nessa semana que entra, ok? Na carta central, temos a prudência, olha só, semana difícil, hein? Temos a prudência, a carta 8 de discos, uma carta do elemento terra, cujo sol está em virgem. Isso vai requisitar formas de organização muito detalhada, percepção aflorada para tomar as decisões corretas. Isso não vai ser uma coisa muito fácil, porque há um conflito entre o elemento terra e o elemento ar. Então a coisa vai ser muito vagarosa, as coisas serão trabalhadas de uma forma lenta, então não vai haver tantos resultados assim como a gente gostaria, como ocorreu nessas 2 últimas semanas. Então essa semana vai ser uma semana que vai necessitar de paciência, vai necessitar de planejamento, organização, para que as coisas tenham um mínimo de sucesso na realização das mesmas. Portanto, todo o trabalho deve ser unidirecionado e concentrado naquilo que possui emergência, naquilo que possui prioridade. Então, a carta 8 da prudência, 8 de discos, fala de prioridades. Então, devemos ter prioridades naquilo que devemos fazer. Prioridade nas tarefas domésticas, prioridade no relacionamento, as prioridades no trabalho, na prioridade na saúde. São coisas que nós devemos levar muito em conta. O que necessitamos primeiro a fazer em cada um desses planos, né? O que precisamos fazer de imediato para que possamos solucionar determinadas questões. Então são questionamentos que a gente deve colocar em prática, não se perder nos pensamentos como a carta da futilidade fala, alerta, não se perder em divagações, em possibilidades, em expectativas. Não deve haver expectativa nenhuma essa semana de que as coisas vão se solucionar de uma maneira prática e rápida. Não. As coisas tendem a ser bem vagarosas, mas existe todo um processo por trás que pode levar ao sucesso, a resultados positivos, caso esse trabalho, mesmo em meio a tanta dificuldade, seja feito de maneira paulatina, seja feito de maneira cadenciada, como a carta 8 de discos pede. Portanto, prudência é um título muito interessante para ser levado nessa semana. Sejamos prudentes em tudo que fizermos. Na carta, olha, temos o imperador, um arcano maior, um atu, que mostra que nem tudo está perdido. O imperador, nesse caso, ele trabalha de uma maneira de consolidação daquilo que for trabalhado pacientemente. Então mostra que essa semana vai ter um início, um meio e um fim. Não quer dizer que o início vai ser a futilidade, depois o meio a prudência e por último o imperador. Não. Isso tudo conflui ao mesmo tempo. Por isso, precisaremos de discernimento para não cairmos na cilada da lua, na cilada do subconsciente, na cilada que ela ativa o psiquismo nosso, mas de uma maneira em que possamos cair nas nossas próprias armadilhas, nas nossas próprias inseguranças. Então chegou o momento de atuarmos como imperador. O imperador é determinado, é resoluto, consciente de todos os problemas à sua volta. Ele traz todo um dilema no sentido de tudo que tem um início tem um fim, tudo que tem um processo de resolução há de ter os meios para que isso seja feito.
Portanto, o imperador ele tem o cetro, ele tem o orbe. Então ele tem a vontade e ele tem a consistência, a base, o planejamento para que isso possa tomar forma, para que mesmo em meio à prudência, mesmo em meio ao processo paulatino, ao processo passo a passo, a coisa tome forma, haja manifestação dessas ações e que essa manifestação seja extremamente positiva em nossas vidas. Essa semana é uma semana em que o início, o meio e o fim tem que estar coerente, tem que estar sintonizado, tem que estar equilibrado o máximo possível. O imperador saindo com uma última carta do jogo do desígnio das Moiras é uma sensação de alívio, é uma sensação de trabalho realizado mesmo em meio a tanta dispersão, a tanto disse-me-disse, a tantas questões não resolvidas, mal resolvidas ou questões não conclusivas, questões que podem levar fofocas. Tudo isso é reiterado, tudo isso é concretizado pelo imperador no sentido de que? No sentido que, em meio ao caos dessa semana, em meio a esse processo de dispersão, há uma solução para os problemas. E a solução é ter essa postura do imperador. Autoconfiança, autodeterminação, aprimoramento de ideias, fortalecimento da vontade, um direcionamento de todo o processo para que se alcance o objetivo final. Então, o imperador, ele traz a base, ele é uma carta 4. 4 é o número da base, 4 é o número do sustento, 4 é o número da força, 4 é o número da percepção total e clara das nossas ações. É a percepção materializada em ação e ação materializada em resultados positivos, em resultados que nos leve para um próximo passo, para um próximo nível. Esse é o imperador. Então, o imperador sair nesse jogo foi a luz no fim do túnel. Para vocês terem uma ideia, a carta oculta, como eu já expliquei em outros podcasts, não é a carta sombra, é a carta oculta, a carta que tem uma relação fortíssima com os arcanos menores. No caso, os arcanos menores são as cartas do ordalho, do desafio diário, do desafio de nossas ações diárias. Saiu a carta do diabo. Temos a carta 8, que é a carta da prudência, e a carta 7, que é a carta da futilidade. Somando da 15. O Atu 15, o diabo, ele é o grande desafiador. Ele é importantíssimo no nosso processo de autodesenvolvimento. E o diabo está colocando ali a seguinte questão: vocês são capazes de enfrentar e correr riscos em prol dos seus objetivos? Vocês são capazes de superar qualquer tipo de desafio para que vocês alcancem o sucesso, mas o sucesso daquelas ações que são baseadas, que têm a estrutura e a coordenação do imperador como postura? O diabo está colocando essas questões para a gente. Então precisamos ter coragem para enfrentar os nossos desafios dessa semana e assim podermos superar e no final termos um resultado extremamente satisfatório. Essa é a fórmula para essa semana: superar os desafios, coragem no confronto e determinação na vitória. E somente assim poderemos no final termos a postura, termos a glória do imperador, a realização do imperador. Tá, gente? Então é uma semana em que vamos precisar desses elementos todos que estão à nossa disposição. Isso não é uma coisa aleatória. Existe uma organização, existe um processo nisso tudo para que possamos superar aquela futilidade, arcarmos com a prudência e finalizarmos como imperador. O imperador, no tarot de Thoth, no tarot de Tahuti, ele possui uma luz que vem do alto, como pode ser visto ali na carta. Essa luz, ela simplesmente reflete todo o poder do imperador, a sabedoria dele, a força dele, a determinação dele e a perspectiva de mundo que ele tem. E no imperador, a perspectiva dele é o sucesso. Por isso,
ele possui tantos elementos de poder e por isso ele é regido por Áries. Porque Áries possui uma força sobrenatural. Quando bem direcionada, é praticamente invencível. Portanto, sejamos um pouco do ariano, mas no bom sentido, no bom aspecto que Áries tem. Pois só a vitória nos interessa. E existe um livro que fala: o sucesso é tua prova. Eu diria que é a frase da semana: o sucesso é a nossa prova, ok? Bem, espero que tenham gostado e aproveitem o máximo das orientações taróticas dadas para a semana. Como vocês viram, não vai ser uma semana fácil, mas não há nada que possa ser solucionado. Só depende de nossa força interior, do direcionamento que vamos dar a tudo isso, ok? Bom, gente, eu tenho um anúncio a fazer que em breve darei início à previsão para 2021 com o Tarot de Tote e Lilian com a numerologia. Lilian é uma grande numeróloga, aritmóloga, ela é da escola pitagórica e ela trabalha muito bem com essas questões terapêuticas dentro da numerologia. No escrito aí embaixo, no canal, tem a página dela, Cresterion, no Facebook, e com isso vocês podem acessar lá, porque ela comenta sobre muitos oráculos, ela divulga muitas frases motivacionais, vem ajudando muita gente. E o trabalho dela é impecável. Ela é uma pessoa extremamente séria e já faz isso há mais de 20 anos, tá? Então, fiquem atentos que avisarei pelas redes sociais e pelas plataformas de podcast quando iniciaremos a previsão, quando daremos início à previsão para 2021, tanto do tarô como da numerologia, ok? Agradeço a presença de todos, dê o seu like, ative o sininho e comente, que eu responderei dentro do possível, ok? Divulgue um canal, isso ajuda com o crescimento dele e assim poderei continuar a criar novos conteúdos. Grande abraço e uma ótima semana para todos.